nós somos católicos, ok? A renovação carismática tem o compromisso de ensinar a doutrina católica. E necessário para a salvação é o batismo sacramental, meu irmão. Né? E você viver de acordo com o batismo sacramental é que vai trilhar o caminho aí para a salvação. Santo Inácio de Loyola fala sobre a experiência de segunda conversão. Existem várias nomenclaturas, várias acepções, né, para uma experiência de segunda conversão, porque nós recebemos, a maioria de nós recebemos o sacramento do batismo quando crianças, somos orientados por padrinhos para viver de acordo com a fé, mas muitas vezes precisamos daquele momento de encontro com Cristo, né, onde a gente tem aquele estalo realmente e o reconhecemos como o Senhor da nossa vida. A experiência do batismo no Espírito Santo para a renovação carismática católica, ela é marcada por duas coisas: uma mudança total de mentalidade e um render-se do coração a Cristo como Senhor. Esse é o grande... Se manifestação de carisma, se isso pode ou não acontecer, né? Choro, manifestações, né, sentimentais, podem ou não acompanhar. O que é essencial é a entrega a Cristo como Senhor. E isso marca essa experiência do batismo do Espírito, que pode se dar de diversos modos, em diversas espiritualidades, com diversas nomenclaturas. A renovação recebeu de Deus um modo e comunica um modo. Antes da gente entrar na questão da liturgia, que eu quero falar com você, na história da igreja, em grandes momentos, momentos de riqueza mesmo, teológica, doutrinal, de grandes vocações, ordens religiosas nascendo, a gente tem diversos momentos na história. Século XIII, por exemplo, foi um grande século. Sem dúvida. Para dar um exemplo, no início da igreja, tem um episódio no final do século XIX, no Papado de Leão XIII, uma ênfase muito grande ao Espírito Santo. Aliás, uma encíclica que ele escreveu dedicada ao Espírito Santo, exato, de maneira clara. Como é que chama a encíclica mesmo? Divinum Illud Munus, escrito o Papa pelo Leão XIII. Lembrando o Papa Leão XIII, finalzinho do século XIX, começo do século XX, ele deixou o papado em 1903. Né? Ele foi de 1878 a 1903, Papa. Enfim, todas as outras experiências, né, anterior a 1967, que, como você disse, já a coisa não começou em 67, porque se trata de uma renovação e não de uma inovação. Uma inovação, claro. Essas outras experiências na história da igreja podem ser consideradas também efusão e batismo no Espírito Santo? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Justamente isso, a renovação não está trazendo nada de novo, né? Dois padres, né, o padre Killian MacDonald e George Montague, dos dois dos Estados Unidos, e na Itália, um grande nome da patrologia, o padre Giuseppe Bentivegna, da Universidade Gregoriana, eles nos prestaram um grande serviço, eles fizeram um estudo da iniciação cristã do catecumenato, e eles justamente começam a dizer que no início, nos primeiros séculos, era impossível fazer essas distinções, né? Porque as pessoas recebiam o anúncio, o querigma, eram depois iniciadas no catecumenato, depois passavam pela eleição, aí vinham eram admitidas aos mistérios, aos sacramentos, e isso, o processo de conversão, a experiência de mudança de sentido, acontecia dentro da administração dos sacramentos, né? Que é o lugar, né? Isso deveria acontecer sempre, né? O que aconteceu é que nós perdemos esse processo de iniciação e o Espírito Santo suscitou diversas realidades eclesiais que têm ajudado a que os cristãos retomem a experiência batismal, a espiritualidade do batismo, né? A renovação é uma dessas experiências, né? E sopros carismáticos surgiram na história da igreja desde o início. Ondas de espiritualidade, de efervescência espiritual surgiram ao longo de toda a história nesses 2000 anos. Algumas começaram bem e terminaram muito mal. Vamos lembrar do montanismo, né? O padre Montano. Na igreja primitiva ainda. Exato, lá no século II. Montano,
que começa a se levantar como um profeta, né? Os seus seguidores se autodenominam pneumáticos, né? Pneuma no grego espírito, né? E ele tinha Priscila, Maximila, que eram profetisas que andavam com ele, e a partir chegou um momento que eles começaram a negar a necessidade da hierarquia, porque bastava a igreja ser movida pelo sopro do Espírito, não era necessário a instituição. Então, se perdeu totalmente, né? Mas nós tivemos experiências, como você acabou de citar, o século XIII, Bernardo de Claraval e tantos outros. Aquilo foi uma verdadeira experiência, efervescência carismática e tantas outras experiências que a gente pode narrar. Então, a renovação na década de 60, que vem na Igreja Católica, não é uma inovação, é um sopro, né, de efervescência de carismas, como tantos outros que já houveram na história da Igreja. Você deu o exemplo do montanismo, né? Que é essa questão de alguém que vai galgar para si o direito, como se fosse um iluminado, ele tem acesso a Deus de maneira que os outros não têm, etc. Porque ele teve uma experiência, essa experiência pode ser distorcida ou não. Até mesmo dentro da renovação carismática católica, que ainda mais no Brasil, que é um país com tanta dificuldade, muitas vezes, de uma educação correta, de um ensinamento correto. A pessoa também é carente de um ensinamento correto teológico, em muitas ocasiões. Sem dúvida. Não pode correr o risco, Fernando, não é um risco, de repente, colocar um leigo que, olha, com toda a boa intenção do mundo, ele recebeu sua experiência de Deus, etc. De repente, ele está liderando uma comunidade, muitas vezes distante até da presença do sacerdote, distante do bispo, e aquele sujeito fala assim, olha, eu agora sou um grande líder aqui da Renovação Carismática, eu fui iluminado por Deus. A pessoa pode chegar, inclusive, a dizer ao outro, olha, Deus me falou que você deve fazer tal coisa. Quem é o outro para negar a autoridade de Deus naquilo? Enfim, e acaba tendo uma experiência orgulhosa, vamos dizer assim. É um risco que até hoje a Renovação Carismática Católica corre ou não? É um risco desde quando a Santíssima Trindade fez as primeiras criaturas, né? Eu diria que é a síndrome de Lúcifer, né? Você é iluminado por Deus bondoso e para de olhar para Deus e começa a olhar, olha como eu sou belo, como eu sou bonito, como eu sou esplendoroso, como eu sou cheio. E isso né, a renovação tem que olhar muito, muito para esses períodos da igreja, para essas experiências, para a tradição, para não repetir erros que já aconteceram no passado. O montanismo é um risco hoje, né? Eu me arvorar no direito de dizer, não, eu não me guio pelo que o meu bispo diz, pelo que eu recebo a palavra profética e eu digo, Deus disse, né? Isso é um absurdo. Não existe nada, nenhuma palavra de profecia que não tenha que passar pelo crivo do discernimento. A comunidade discerne sob o critério. Isto condiz com a doutrina, condiz com as escrituras, condiz com a tradição, né? Existem critérios de discernimento que precisam existir, né? Existe uma autoridade máxima da Renovação Carismática Católica, seja diocesana, nacional ou mundial? Como é que funciona isso? Essa é uma peculiaridade da renovação, Diácono. Ela se organiza como um movimento, né? Mas todas as instâncias de coordenação da renovação são instâncias de serviço e não de governo, né? Então, não existe o coordenador mundial da renovação que pode mandar e desmandar à torta e à direita. Não. Existem instâncias de serviço que vão dando orientações, né? E mais ou menos, né, vamos fazer uma analogia, as conferências episcopais que existem pelo mundo, né, que são instâncias de serviço, que prestam serviços que geram a comunhão, existem para gerar a comunhão. Então, esse é o caráter das coordenações da renovação carismática. Então, a renovação é o que ela é nas igrejas locais, nas dioceses, de acordo com aquilo que o bispo permita que ela seja, né? O grande responsável pelo discernimento dos carismas na igreja é o bispo. Então, a renovação carismática está diretamente submetida
ao bispo diocesano. Se você me perguntasse assim, quem é o responsável pela renovação carismática? Cada bispo em sua igreja local. Né? Entendi. Agora, existem as instâncias de discernimento, as instâncias de direcionamento, que para nós na renovação são importantíssimas, porque são pessoas que nós reconhecemos com um carisma específico de liderança, são pessoas são pessoas preparadas, né? Que estão ligadas a diversas instâncias da igreja. Então, nós olhamos para esses conselhos e prestamos atenção àquilo que eles estão dizendo, não porque eles têm o governo, mas porque nós queremos ter comunhão, né, com todos aqueles que vivem a experiência carismática no mundo.